E aí, estamos de volta para mais um programa Entre o Céu e a Terra. Aqui é Fernando Vidia, estou super contente de estarmos mais no programa. A gente vai falar sobre aprender a dizer não. Será que é fácil para você? Tem muita gente que tem dificuldade de dizer não. Outras pessoas têm uma facilidade até grande. Difícil falar assim, né? Mas o tema hoje é sobre o não, né? Aprendendo a dizer não. É a gente entender como colocar limites, proteger a nossa energia e respeitar e valorizar o nosso tempo, valorizar a nossa vida. Então vamos refletir a respeito. A gente vai começar com a nossa historinha de abertura que vai trazer ali os ganchos para a gente poder emendar as nossas reflexões. Então vem comigo, vamos refletir junto. Então imagina só, todos os dias, aquela pessoa comum, assim como eu, assim como você. Uma pessoa que, pela característica, acaba dizendo muito sim, 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 sim para pedidos, sim para compromissos, sim para várias situações que, no fundo, de repente, ela nem queria aceitar. Ela se doa, se desgasta, mas ela escolhe deliberadamente fazer isso. E às vezes ela acaba dizendo sim para evitar conflito. Outras vezes ela fala sim com o medo dela decepcionar os outros. E quase sem perceber, ela vai, a cada sim, deixando de lado, deixando pelo caminho pequenas partes de si mesma. Ela vai fazendo concessões que vão desvalorizando o próprio tempo, a própria energia, e vai desvalorizando o respeito por si mesma. E esse problema é o seguinte, é que cada sim que ela diz, que ela oferta, num primeiro momento, de forma generosa, com o tempo acaba gerando sacrifício, desgaste, prejuízos, inclusive prejuízos materiais por vezes. E isso cobra um preço alto, um preço interno, um preço externo. Com o tempo vem o cansaço, vem a irritação, a sensação de estar vivendo mais para atender às necessidades e expectativas dos outros do que para viver a própria verdade. Mas então, em algum momento de autorreflexão, cai aquela ficha, tem-se aquela ideia central, uma expansão de consciência momentânea, em que ela percebe a importância que é preservar o seu amor pessoal. Aí ela percebe algo importante. Ela entende que dizer não, no fim das contas, não significa necessariamente estar rejeitando os outros ou desrespeitando os outros, ou que eles vão rejeitá-la por isso. Por vezes, significa que rejeitar a si é o ponto que ela precisa parar de fazer, ao dizer sim para o outro. Porque dizer sim para o outro é dizer não para si. Então ela começa a se priorizar, a priorizar seus valores, priorizar as próprias necessidades. Isso é transformação. E saber dizer não, querido ouvinte, é amadurecer. É não ter medo que os outros vão pensar, não ter medo de você parecer o vilão da história, porque não é sobre ser vilão. Uma história que é sua e uma história que é do outro, histórias distintas, histórias separadas. Maturidade e sabedoria, no fim das contas, vão sendo construídas a partir do aprendizado de impor limites. E justamente quando a gente percebe que a gente não precisa ficar agradando todo mundo, é aí que desperta em nós uma sensação de libertação. A gente vai construindo essa maturidade com o tempo, desenvolvendo essa sabedoria, aprendendo a reconhecer os próprios limites. E a partir daí, a gente realmente protagoniza uma vida genuína, uma vida importante, uma vida valorosa para nós. E agora reflitam aqui comigo, pensem, se vocês já tiveram momentos em que dizer não era desafiador. E eu não estou falando daqueles momentos em que
Você se sente na obrigação de dizer sim por considerar muito uma pessoa e entender a importância dela na sua vida e a importância que é você sacrificar um pequeno momento, uma pequena parte da sua vida, do seu tempo para poder ajudá-la. Não é sobre isso, porque você, numa situação como essa, vai estar consciente do que você está fazendo, vai estar fazendo porque quer, porque sabe que é importante, sabe porque aquela pessoa tem um peso importante na sua vida. Não é sobre isso. O que eu estou dizendo é a gente não conseguir dizer não, negar favores, serviços, atenção e energia a todo instante ou com muita frequência. É a gente tentar sempre arrumar um jeitinho, se sacrificar um pouquinho para poder atender até mesmo pessoas que, num primeiro instante, não têm uma participação tão grande na nossa vida. Não tem aquela presença tão valorosa quanto outras pessoas que já conquistaram seu lugar de afinidade dentro da nossa jornada. E tem muita gente que não consegue, portanto, respeitar o tempo, respeitar a energia, a própria energia, e tem medo de que, ao negar algo para o outro, esse outro passe a enxergá-la como alguém menos empático, como uma pessoa que não tem compaixão, uma pessoa que não seja boa. Geralmente pessoas com um coração muito bom, coração generoso, um coração grande, acabam entrando no sacrifício por não conseguir negar uma ajuda, dedicar parte do seu tempo. Não significa que você não possa separar um momento para atender o outro. Não é isso. É que justamente não é a todo tempo, não é a todo instante, não é sempre no agora. Porque tem gente que quer tudo também para agora. O quanto você consegue dizer, agora eu não posso. Dizer não é simplesmente falar assim, não, de uma forma seca e ríspida. Não é isso. Existem vários jeitos de falar não sem utilizar essa palavra. Porque tem gente que tem dificuldade com a palavra não. Você pode simplesmente dizer, tudo bem se for mais tarde. Esta semana eu estou bastante comprometido. Mas para a semana que vem nós podemos combinar alguma coisa. Você percebe? De forma diferente, às vezes sutil, você consegue dizer, olha, tem algumas prioridades aqui e que eu preciso dar atenção e resolver. Mas a gente pode falar a respeito disso, marcar alguma coisa num outro momento. Então, existem formas gentis, existem formas amorosas até mesmo de você dizer não. E se você está pessoalmente com alguém, esse não, de uma maneira sutil, acompanhado de um sorriso, também vai demonstrar empatia para com o outro. E deixar bem claro que você não está sendo ali hostil ou negando só por negar algo. Você está dizendo, a minha vida também é importante e eu tenho prioridades. Ah, mas e se o outro pensar assim, nossa, eu não sou prioridade na vida do fulano? Aí o que eu digo para você, deixe que o outro pense. Você não tem controle sobre os pensamentos, sentimentos e atitudes alheias, mas você tem algum domínio sobre as suas, não é mesmo? E ainda assim pode ser desafiador a gente lidar com as nossas questões internas. Mas se a gente não impor limites com zelo, cuidado, com carinho, então não vão haver fronteiras para que o outro invada a nossa energia. Se a gente não souber estabelecer essas fronteiras através do nosso posicionamento, então qualquer um pode qualquer coisa. E dali a pouco a nossa vida está sendo conduzida muito mais pelos desejos e vontades alheios e a gente acaba sendo somente mais um na história para satisfazer os desejos dos outros. Não sinta culpa por impor limites na sua vida e mostrar que a sua vida é importante e valorosa também. Não queira ser o bonzinho da história, porque lembre-se, quem é bonzinho demais tende a só se dar mal. Porque a gente está vivendo num mundo, infelizmente, de pessoas encarnadas ainda muito egoístas, que estão pensando muito mais em si do que nos outros. Eu não estou dizendo que você tenha que ser egoísta, mas que você tem sim que priorizar a sua jornada. E cada um deveria cuidar muito bem da própria jornada também. Dentro de um processo colaborativo, sim, mas de respeito mútuo,
entendendo também que os outros têm a própria vida, que os outros podem querer ficar sozinhos, que os outros podem não querer satisfazer os seus desejos, porque às vezes, eu estou dizendo aqui, a gente pode não saber falar não, mas às vezes nós podemos ser a pessoa que fica demandando demais do outro que não consegue falar não para nós. Já se viu nessa posição? Você sabe que se você pedir algo para alguém, essa pessoa vai lá e vai fazer por você. E justamente por saber disso, você acaba abusando, em alguns casos até manipulando. Será que você já se viu nessa posição? Se conscientemente você atua com uma energia de manipulação e abusa da energia, da boa vontade, da ação do outro, atenção. E aqui, alerta vermelho para você. Isso pode trazer um prejuízo muito maior para você, no sentido até kármico da história. Porque se a gente sabe que a gente está abusando do outro e a gente faz, ainda assim, com o intuito egoísta, então não é só a gente estar fazendo algo, mas não sabia sobre. Não. Mesmo sabendo, a gente foi lá e fez. Então, o peso kármico é maior. O peso da nossa ação duplica, triplica, depende da situação em si. Então, preste muita atenção em quem você está sendo. Quem é você na história? Como você lida com as pessoas ao redor? Você abusa ou você não abusa da boa vontade alheia? Você sabe ou não sabe o que você está fazendo ali? Então, essa é uma reflexão muito importante. Então, perceba, se você é ou não é a pessoa manipuladora, ou ainda se você é a pessoa essencialmente boa da história, que, sobretudo, aceita, porque também é uma questão de livre-arbítrio, ser explorada pelas pessoas egoístas e manipuladoras que não têm empatia. E a melhor forma de você lidar em situações como essas é impor limites. E até um não, obrigado, sem você precisar ficar se justificando, já resolve o problema. E muitas das vezes vem um sentimento de culpa por falar não e a gente acha que tem que se justificar. Não, não posso, ou não, não quero. Por conta disso, daí a gente começa a contar histórias. Começa a contar o porquê e se justificar. É um gasto de energia desnecessário. Você continua se desgastando, continua se sacrificando na situação. Você só não pode. Você não precisa justificar o porquê. O que a outra vai pensar a respeito não importa, porque todo mundo tem uma vida pessoal e particular. E às vezes a justificativa pode ser até porque estou cansado e quero descansar. Porque tem uma outra coisa para fazer. E não tem problema nenhum, porque isso também é importante na nossa vida. A gente não precisa justificar que a gente tem um outro compromisso inadiável, uma outra coisa super importante, só por isso que não será possível atender. Não. Às vezes o seu compromisso super importante é: eu estou cansado, eu quero assistir televisão, eu quero ler um livro, eu quero passear. E não tem problema nenhum, porque isso é valoroso para você. Não se sinta culpado por viver a sua vida e por dizer não posso. Não se sinta culpado por isso. Tem gente que está precisando ouvir, tem gente que está acompanhando esse programa e está precisando ouvir isso. Porque vem aquela culpa e um sentimento terrível por não corresponder à necessidade ou expectativa alheia. Não se sinta culpado. E aí vem as perguntinhas importantes para a gente refletir sobre esse tema também. Quantos sims você já deu na sua vida querendo dizer não? Talvez você não tenha parado para contar, né? Mas será que foram muitos? Será que foram poucos? Você tem ou já teve medo de decepcionar as pessoas na sua vida? Olha, eu falo por mim. Já teve uma fase na minha vida que eu era que nem o arcano 12 do tarô, para quem acompanha, quem gosta, quem estuda, né? Tarô. Eu era arcano 12. Me doava. Eu ainda tenho muito para aprender nesse sentido, mas me doava. E era chofer, era isso, era aquilo, eu fazia de tudo. E eu percebia o quanto aquilo me desgastava. Mas eu não conseguia ser diferente e fazer diferente porque era só aquilo que eu conhecia. Havia dentro de mim uma necessidade de estar a serviço tão grande, mas ao mesmo tempo isso camuflava uma coisa em mim. Eu posso falar do meu exemplo particular aqui, é o meu lugar de fala, né? Existia uma necessidade dentro de mim de validação e de ser aceito. E se eu não me colocasse naquela posição,
internamente, dentro de um pensamento meu, que naquele momento parecia fazer sentido, se eu não me colocasse à disposição, talvez o outro não me desse a atenção que eu queria, não me aceitasse. Então, eu queria que necessitassem de mim, por uma questão de autoestima minha, que estava precisando de validação. Olha só que forte, né? Faz tempo, mas depois de um processo forte de autoconhecimento, de trabalhar nesse aprimoramento pessoal, gente, depois que a gente aprende a falar não e começa a falar não, é um caminho sem volta, porque a gente percebe o quanto isso é maravilhoso. Nos liberta da necessidade de agradar os outros por conta de uma perspectiva nossa equivocada de que o outro precisa nos aceitar, ele só vai nos aceitar se a gente corresponder às suas expectativas. E falar não é libertador. Não posso, estou cansado. Talvez em um outro momento. Olha, a minha semana foi difícil, podemos deixar para depois? Olha, não tenho agenda disponível. Já me vi em muitas situações detonando a minha energia, minha própria energia, tentando atender até mesmo demandas de atendimentos de clientes, né, para os tratamentos. Isso há algum tempo, até eu perceber que não preciso fazer isso comigo também. Eu vou ajudar, mas eu preciso estar bem para ajudar o outro. Se eu não estiver bem, como é que eu vou contribuir? Então, a gente vai direcionando. Olha, tem outros colegas que podem atender também. A gente vai aprendendo. Será que você já se viu nessa posição de se sacrificar por não conseguir dizer não? Aprenda a dizer não. É libertador. Você percebe que a vida fica mais leve. E é claro, vão haver momentos em que você vai flexibilizar. Não significa que você vai se tornar uma pessoa egoísta. Não é isso. Você vai se tornar mais consciente de como valorizar e priorizar também a sua energia. Eu sei que tinha muita gente que estava precisando ouvir tudo isso que está sendo falado aqui. E a equipe espiritual, quando eu preparo as pautas, a equipe espiritual fala assim, vamos falar sobre esse tema. Porque tem muita gente precisando ouvir. E é maravilhoso a gente poder refletir sobre. E entender qual é o nosso papel. Onde a gente está nessa história. Quando eu fiz tal coisa? Quando eu fiz tal coisa? Será que eu já me melhorei? Será que eu ainda tenho muito a melhorar nesse sentido? E por vezes a gente tem. Às vezes a gente está engatinhando nesse sentido, nesse aspecto ainda. Tem muito a melhorar, mas o mais importante é, primeiro, a gente saber o que melhorar, reconhecer isso e pronto. Começar a dar os passos. Às vezes vai dar mais certo, às vezes nem tanto, né? Mas a gente vai tentando. Então perceba, você se sente culpado ou culpada quando você prioriza a si, ao invés de atender um chamado, atender um pedido que vem de uma outra pessoa. Mas às vezes existem outros que podem ajudar, porque tem que ser sempre você. Percebe? Delegar também faz parte. Se houver pessoas para quem você pode delegar, para quê? Concentrar em você toda uma demanda e com isso te desgastar. Se é possível distribuir atividades, porque você tem que dizer sim para todas as atividades que vêm para você. Por vezes o dizer não é aprender a delegar. Delegue. Se tem outras pessoas próximas a você que podem absorver aquela situação, auxiliar, contribuir, dividir esse peso, então por que não chamá-las também a participar disso? Talvez elas digam não, mas se você não tentar, você perde até o sim que elas poderiam dar. Não é? Aí cada um é responsável pelo sim e pelo não que tem que dar. Aí o aprendizado é individual, correto? Dentro do próprio contexto, verificando o quão disponível está, o quão pronto ou pronta, disposto ou disposta está, o quanto pode contribuir. Mas se a gente só fala não e também não fala nenhum sim, a gente pode estar sendo egoísta demais. Eita! Como que equilibra tudo isso, né? Esse é o nosso aprendizado. Amadurecimento, desenvolvimento de sabedoria. No fim das contas, não é só sobre dizer não e não é só sobre dizer sim. É sobre entender quando dizer um e outro. E com isso chegar no ponto de equilíbrio. Isso é consciência. Isso é sabedoria. E a gente ainda está, enquanto humanidade, aprendendo. E nem sempre é fácil. Às vezes a gente vai tropeçar, cair, vai dar certo, não vai. Tudo é um teste também para a gente, não é?
Você sabe, então, identificar que momentos são esses? Você já chegou nesse ponto de equilíbrio? Ou você vai ali dançando, pendendo para um lado, para o outro, hora dá certo, hora não dá? E aí, qual o limite que você precisa colocar na sua vida hoje, se você percebe que tem algo que está ultrapassando ali os limites? Você está sendo a pessoa passiva demais diante dos acontecimentos e tem sofrido demais por conta disso. Que limites são esses? Que não são esses que você não tem falado? Que sim, para você, precisa ser dito. Então, dizer não é ser egoísta, não é machucar ninguém e não é deixar de se amar ou de amar o outro. Dizer não é respeitar limites, preservar sua energia e agir com autenticidade, com verdade. Então perceba que quando você estabelece limite, você está, sobretudo, agindo para consigo mesmo, valorizando a si, o seu auto-amor. Então, impor limites, se posicionar, é você ter um gesto de auto-amor para consigo. E agora a gente vem para a perguntinha de fechamento. O que mudaria na sua vida? Presta atenção, o que mudaria na sua vida se você começasse a respeitar mais seus próprios limites e começasse a se posicionar, por vezes dizendo não? Você estaria disposta a aplicar esse conhecimento no seu dia a dia? Por onde você começaria e quando? Eu te desafio, a partir de hoje, no máximo amanhã, se você estiver ouvindo aí de madrugada, ou quase na madrugada, a começar a aplicar e começar a dizer não para coisas que você percebe que já ultrapassaram limites. Haja com sabedoria e com consciência. E fica aqui o nosso ensinamento e reflexão da vez e do nosso programa. Muito bom! Agradeço vocês que acompanharam até aqui. Deixo o convite para conhecerem os meus livros, tá? Lançados aí pela editora Vida e Consciência. Despertando para o Novo Mundo, Descomplicando a Mediunidade e o nosso lançamento, Quebrando Padrões Invisíveis, Como Curar Feridas que Não Começaram Nesta Vida. Estou lançando esse livro este ano, olha que coisa maravilhosa, e convido você a saber mais, entender mais sobre padrões que vêm de vidas passadas e os efeitos desses padrões na vida atual. O quão conscientes nós estamos desses padrões. Eles estão invisíveis a nós, como se tornarem visíveis, para que a gente, ao compreendê-los, possa romper esses ciclos, essas repetições negativas, né? Então fica aí o convite. Busca lá no site da Editora Vida e Consciência, me marca nas redes sociais e convido você a acompanhar meu trabalho também lá, @FernandoVidia, tá? Acesse meu site, fernandovidia.com.br, para você saber mais sobre o meu trabalho e sobre curso de Reiki online, curso de mesa radiônica apométrica. Vamos falar mais sobre esses cursos maravilhosos ainda. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Então, deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e desejo também uma excelente vida para todos nós.